aula, nesse vídeo, nós vamos ver como se monta o nosso segundo acorde. No vídeo anterior a gente viu o primeiro acorde, ou primeira posição, que foi o Lá, representado pela letra A, e agora nós vamos ver o Ré, que é representado pela letra D. Então vamos lá, vamos ver no detalhe aqui. No Ré, a gente começa sempre a montagem, né, de qualquer acorde. No começo, né, a gente começa treinando sempre pelo dedo 1, que é o dedo guia. Lembrando que o dedo 1, quando cai certo, ele leva os outros, né, ele serve de referência aos outros. Então o dedo 1 vai estar na quarta corda, lembrando que na guitarra, no violão, as cordas são contadas de baixo para cima. Então se ele vai estar, não, quarta não, vai estar na terceira corda, desculpa, corrigindo, tá? O dedo 1 vai estar na terceira corda. Então vamos contar aqui, ó. Corda 1, corda 2, corda 3. Ele vai estar na terceira corda, na casa 2. A casa, então é aqui, ó. A gente tem aqui a casa 1, casa 2. Terceira corda, 1, 2, 3, casa 2. Aqui mesmo, né? Então a gente tem aqui o dedo 1. O dedo 2 vai estar na primeira corda, na casa 2 também, tá? Então fica um embaixo do outro, pulando essa corda, ó. Tá vendo? A gente está pulando uma corda aqui entre eles. Dedo 1, dedo 2. E o dedo 3 vai vir na corda 2, casa 3. Vai vir aqui na casa vizinha, né? Uma dica, quando você for montar esse acorde, no Lá que a gente viu, estava um dedo empilhado em cima do outro. Então a dica qualquer, você trazer o dedo 1 para trás para poder caber todos. No Ré, a dica é o seguinte: como a gente vai ter que abrir um pouquinho mais e a gente não tem uma boa coordenação nesses dois dedos, né? Para o grau de dificuldade, esse aqui é o dedo que a gente tem naturalmente mais coordenação, depois esse, vai diminuindo, né? Então esses dois são mais fáceis por a gente já dominar, mas eles naturalmente a dominar e por eles estarem na mesma casa. O dedo 3 a gente vai ter que abrir um pouquinho. As primeiras vezes que você fizer, pode ser um pouquinho desconfortável, um pouquinho estranho, mas vai acostumando. A tendência aí que a gente tem que ficar atento, essa é a dica, é que esse dedo vai querer vir para cá, ó. Vai querer naturalmente vir para cá, ou ele vai querer cair na corda errada, ó. Vai vir aqui para a primeira corda ou para a terceira corda, né? Geralmente vem para cá, mas ele tem que ficar aqui, então você tem que se atentar a isso. Para poder dar essa abertura, é legal que tanto o dedo 1 quanto o dedo 2 estejam o mais próximo do traste possível, tá? Porque aí o dedo 3 vem aqui. Se esses dedos estiverem para trás, olha o tanto que você tem que abrir, né? Se eles estiverem aqui mais próximos, olha aqui. Lembrando que o dedo, sempre que puder, quanto mais próximo ao traste, melhor. Por quê? Porque a gente faz menos força para tocar. Olha, aqui é o dedo afastado, ó, né? Aqui eu estou fazendo a mesma força, mas mais próximo ao traste. Mas, no começo, né, lembrando que nesses primeiros acordes, nas primeiras posições, primeiros exercícios, não estamos tão preocupados com a sonoridade, com a música em si. São exercícios, no princípio, mecânica de coordenação motora. Então, você vai ter dificuldade em arrastar, provavelmente, né? Vai ter dificuldade em arrastar esse dedo para cá, tá? Então não tem problema que ele venha para cá. Só vai precisar fazer um pouco de mais força para tocar, né? Aqui, ó, mesma casa, eu estou aplicando um pouquinho mais de força, aí não dá para mostrar no vídeo, né? Mas você vai sentir aí nos seus dedos, você aplicando um pouquinho mais de força sai. Lembrando também que nessas primeiras posições, de novo falando que o que importa aqui não é o som, é a mecânica, é o desenho da coisa. Provavelmente o som vai sair isso daqui, né? E não tem problema, você vai treinar mesmo assim. Desde que os dedos estejam nas cordas e nas casas certas, você vai treinar mesmo assim. De pouquinho em pouquinho, com o treino, você vai começar a fazer a pressão natural, a pressão suficiente, né? Apertar o suficiente as cordas para sair o som. Mas você vai pegar isso de uma forma muito tranquila, que seu corpo vai estar fazendo e você não vai nem perceber, né? Não precisa sofrer. Vamos ver aqui a mão direita, né? Tocando com palheta. No acorde de Ré, representado pela letra D, ou cifra D, né? D de dado, tá? A gente procura tocar da quarta corda para baixo, tá? Mas, nesse começo, se a sua mão direita pegar a quinta corda ou a sexta corda, por enquanto não tem problema nenhum, tá? Você só vai focar mais as cordas de baixo.
E lembrando que provavelmente o som no começo vai ser alguma coisa assim, ó. Você vai treinar assim mesmo, não tem problema. Quando que você vai parar para corrigir? Quando aqui a mão esquerda estiver, algum dedo estiver fora do lugar. Aí você tem que parar e corrigir, porque se você treinar com o dedo fora do lugar, você vai se acostumar aquele acorde a tocar fora do lugar, depois para corrigir você vai ter mais dificuldade. Então só atente a isso. O exercício para treinar um acorde, né? Do mesmo jeito que foi com Lá, com o Ré é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você primeiro monta, fixa, certifica que os dedos estão certinhos, fixa mentalmente o acorde, a posição dentro da sua cabeça, né? Tira uma foto mental do negócio, guarda aí, decora, né? Tá, decorou? Aí você vai abrir a mão e vamos pensar na coordenação como se fosse uma coreografia dos dedos, tá? Você vem aqui o dedo 1, aí olha só, o 2 vai cair logo aqui embaixo e o 3 abre um pouquinho, né, na corda de cima, tá? Então pensa numa coreografia, como se fosse cada dedo fosse um dançarino, cada um fazendo a sua parte e eles montando uma imagem, né? Na soma deles monta-se uma imagem. Então, ó, você vai fazer isso sem pressa nenhuma, abre a mão, né? Lembrando a questão do polegar também aqui para mim, pelo tamanho da minha mão, pela forma como eu toco, tudo, essa é a posição confortável para mim do polegar. Mas você pode brincar aqui atrás do braço inteiro, colocando o polegar mais para o meio, mais para baixo, mais para cá, mais para lá, mais para cima, entendeu? Vai procurando encontrar a posição confortável. Uma outra dica aqui para o Ré é o seguinte, muitas vezes a pessoa tenta montar ele assim, ó, atacando ele de frente. Tá vendo esse ângulo aqui de 90 graus aqui no meu dedo? Isso daqui é muito difícil de fazer, principalmente para quem está iniciando. Qual que é a dica aqui? Mas também tem a ver com o tamanho da tua mão, com o tamanho do braço do seu instrumento, que varia. Tem braço mais largo, mais fino, né? Mas outra dica também é tentar, ó, no caso do Ré, atacar mais de lado. Tá vendo aqui essa inclinação da minha mão? Aqui fica mais difícil, até porque esse dedo fica querendo invadir, você tem que ter um pouquinho mais de coordenação. E você vai desenvolver isso com o tempo. Mas no começo, ó, tenta atacar ele já de lado. Então abre a mão, né, o exercício. Você vai abrir a mão, montar. Quando você montar, você vai tocar a mão direita. Certo? Tentando pegar da quarta para baixo, evitando essas duas de cima. Mas se pegar nas duas de cima não tem problema. Toca sempre para baixo no começo. Então o exercício é você abrir a mão, montar, abre a mão, monta o acorde e aí toca 1, 2, 3, 4. Abre a mão, monta o acorde, toca 1, 2, 3, 4. Quando que você vai poder avançar para, recomendo, né, que você avance para a próxima, quando você estiver abrindo a mão e montando um acorde rápido, né? Mesmo que o som saísse daqui. Mas se estiver montando rápido, você já pode avançar para o próximo acorde ou para a próxima lição que a gente vai ver, tá? Aqui na próxima aula, na sequência desse, a gente vai ver o que? Não um outro acorde, a gente vai juntar o Lá com o Ré, tá? Mas por enquanto treina primeiro o Lá, né, que você já viu, treina o Ré separado. O tempo que precisar, geralmente não precisa de muito tempo para fazer essa mudança, mas o tempo que você se sentir confortável, tá bom? Então, obrigado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem e até a próxima aula, até o próximo vídeo.